Bom, eu estou pregando na série Perguntas que Todos Querem Fazer. O tema da mensagem de hoje, a pergunta a se responder é: será que eu posso vencer as tentações? Será que eu posso vencer as tentações? Eu quero começar, antes de ler o texto sobre o qual nós vamos meditar, eu quero começar contando duas historinhas engraçadas. Diz que um pastor tinha um compromisso muito importante no centro da cidade. E ele então chegou ao lugar com antecedência, uns 15 minutos, mas não encontrava lugar para parar. Então ele deu 10 voltas no quarteirão, não viu nenhum lugar, só tinha um lugar proibido. Aí ele parou no lugar proibido e escreveu um bilhetinho assim: senhor guarda, por favor, não me multe, eu dei 10 voltas, não encontrei nenhum lugar. Como diz a oração de Jesus, perdoa as nossas dívidas. O guarda chegou, porque o carro estava lá no lugar proibido, leu o bilhete, botou a multa e escreveu assim: faz 10 anos que eu dou a volta aqui, e se eu não te multar eu vou perder o emprego. Como diz a oração de Jesus, não nos deixe cair em tentação. E tomou a multa e deu a multa. A outra historinha é a historinha de um padre que estava começando, e ele estava sendo treinado pelo padre mais antigo no confessionário. Então o padre mais antigo ficou vendo o padre jovem passar o dia todo, atendendo as pessoas para confessar os pecados. Chegou no final do dia, o padre novo falou para o padre velho: e aí, fui bem? Como é que eu fui? Ele falou: meu filho, você tem que dizer mais alguma coisa do que dizer uau. O padre novo ficou tão chocado com as coisas que ele ouviu, que ele falava uau. E o padre antigo falou: olha, para começar tá bom, mas você tem que falar mais alguma coisa. Na verdade, enfrentar as tentações é uma coisa muito séria, e todos nós passamos por isso. Mas o que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve algo muito interessante: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Eu quero que você imagine o seguinte: o apóstolo Paulo está escrevendo para um povo na cidade de Corinto, uma cidade de uma cultura absolutamente greco-romana, onde tudo era válido. Naquele tipo de religiosidade pagã, se você fizesse as oferendas para os deuses ídolos, não tinha que ter caráter, ao contrário. A cultura grega era uma cultura permissiva. São famosos os bacanais que haviam em Roma. São famosos os princípios de imoralidade que dominavam aquele povo como um todo. Aí esse povo se converte. E esse povo se converte e começa a aprender que a relação com Deus, o relacionamento com Deus demanda santidade. Então eles tinham muitas dificuldades para lidar com a questão das tentações. E é para estes que Paulo está escrevendo esse versículo: que não veio nenhuma tentação sobre-humana, mas fiel é Deus que juntamente com a tentação Ele provê também o escape. Amém? Então quando eu olho para este versículo, eu tiro dele algumas lições muito importantes para cada um de nós, de maneira que, se aprendemos essas lições, nós podemos ser vencedores diante das provações. A primeira lição que eu vejo aqui é que as tentações são comuns a todas as pessoas. Quantos aqui concordam comigo que você já foi tentado ou está sendo tentado? Levante a mão.
O texto começa dizendo: não nos sobreveio. O apóstolo Paulo está incluindo os coríntios, mas ele está se incluindo, o grande apóstolo Paulo. Então essa é a primeira verdade, queridos, que nós temos que entender. Tentação não é para algumas pessoas fracas, tentação é para todo mundo. Se você veio aqui hoje e acha que de alguma maneira você pode não mais ser tentado, saiba que isso não vai acontecer. A não ser quando você morrer ou for arrebatado. Aí você não mais poderá ser tentado, porque terá um corpo glorificado. É inevitável passar por tentações. Então, John White, num livro que ele falado sobre, o tema do livro é Eu Escolhi Obedecer, diz assim: sensualidade para os jovens, riqueza para os de meia idade, poder para os mais maduros. Você será tentado em tempos de crise. Enquanto você viver, você será tentado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: isso não é muito reconfortante. Mas diga assim: mas é a verdade. Mas a verdade é que nós não estamos sozinhos nessa tentação. Nós estamos em ótima companhia. Quando você olha para o Velho Testamento, Noé caiu e pecou com a bebedice. Abraão com as mentiras. Davi com a impureza e com a imoralidade. Elias com a murmuração. Jonas com a rebelião. Todos eles passaram por tentação. Todos eles enfrentaram este tema. Então, você e eu, quando enfrentamos a tentação de qualquer ordem que seja, e aqui é muito bom deixar claro que tentação não está falando só de tentação na área da sexualidade. Tentação em geral, inveja, raiva, vontade de fazer coisa errada para chegar a um lugar, roubar na sua empresa ou roubar em qualquer lugar. Tudo isso são tentações que nós temos que aprender a administrar. E a Bíblia nos fala que também no Novo Testamento, o apóstolo Pedro foi tentado e negou Jesus. João Marcos, o autor de um dos 4 evangelhos, também foi tentado e voltou da primeira viagem missionária com Paulo antes de que ela terminasse. Mas sobretudo, a Bíblia diz que Jesus foi tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O homem mais santo que andou na terra foi tentado, e foi o único que venceu todas as tentações. Se Jesus foi tentado, não penso que você não vai ser. Então, tentação inclui solidão, rejeição, falsas acusações, criticismo e muitas outras tentações nos assolam no dia a dia. E a gente precisa estar pronto para elas e precisa saber como lidar com cada uma delas. Amém? Porque o propósito do diabo, quando ele te tenta, é te destruir, te abater, impedir que você tenha plena comunhão com Deus. Por isso, a palavra de hoje não é uma palavra que vai te ensinar a não ter tentações, mas a lidar com elas e ser mais do que vencedor. Amém? Diga assim, a primeira verdade: todos nós somos tentados. A segunda verdade: as tentações, queridos, acontecem em um ambiente controlado. Vocês já imaginaram se o diabo pudesse usar toda a força que ele tem contra você? Eu só vou dar um parâmetro aqui. Sabe o demôniozinho mais Zé Ruela, mais furreba, o mais fraquinho, assim, o último do exército satânico? Esse demônio, se ele te enfrentar e você na tua força, você perde com a maior sova
que você vai ter na tua vida. Ora, se o diabo, que é o mais poderoso de todos os seres criados por Deus, a ponto de nem Miguel, o arcanjo, lutar contra ele na sua própria força, porque quando ele lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés, ele não, a Bíblia ainda diz, ele não foi na sua própria força, mas disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, eu sou o primeiro dos exércitos dos céus, mas para lutar contra você eu preciso de Deus. Por que será que o diabo então ainda não te matou, não destruiu a tua vida? Diga para a pessoa do teu lado: porque Deus não deixa. Você está me entendendo? Ele quer, mas ele não pode. Você está me entendendo? Ele é poderoso, mas o nosso Deus é muito mais. Glória a Deus, é muito mais. E a Bíblia diz assim: não sobreveio tentação sobre-humana, mas Deus é o quê? Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Deus é fiel. A razão porque ainda não fomos consumidos é porque Deus é fiel. Mas é importante dizer algo: tentação não é pecado. O pecado só acontece quando você cede à tentação. Quando, por exemplo, você sente aquela pontinha de inveja porque teu irmão teve uma promoção, porque ele ganhou aquilo que você queria ganhar e você não ganhou. Aquela pontinha de inveja que começa a rondar a tua alma ainda não é pecado. Mas se você aquece no seu coração aquele sentimento e você olha para o teu irmão do lado e fala: ele não merecia. Ele conquistou isso porque, olha, Deus sabe qual foi o tipo de estratégia que ele usou para isso. Aí o pecado entrou na tua vida. Tentação não é pecado. Quando você sente atração por alguém que não é lícito, não é tua esposa, ou no caso das mulheres não é o teu marido, não é pecado. Mas se você fizer qualquer coisa no sentido de conquistar aquela pessoa, aí você pecou. Quando você sente tentação para fazer alguma coisa errada no teu emprego, para se dar bem, às vezes fala mal daquela pessoa que está concorrendo com você por um cargo, aí você vai lá e fala mal para alguém que vai chegar ao chefe, pecou. Jesus foi tentado de todas as maneiras e ele venceu a todas. Eu quero dizer para você, queridos, que nós não devemos culpar a Deus por nossas tentações. É muito importante você saber que Deus não tenta a ninguém. Pelo contrário, Ele está controlando o tentador. Olha o que Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vai sair daqui sabendo de uma coisa: quem te tenta é o diabo. Você gosta do diabo? Você acha que ele te propõe alguma coisa boa? Tudo que ele tem para te propor é laço. Então saiba disso: o que ele está propondo para você não é bom. E não é Deus quem está te tentando, mas o próprio diabo. A Bíblia o chama de o tentador. Em Mateus 4, na tentação de Cristo no deserto, a Bíblia diz: e o tentador se aproximou. A terceira coisa que eu quero dizer para vocês, dentro desta ideia do ambiente controlado, é que Deus limita as nossas tentações. Diga: Deus limita as nossas tentações. A nossa capacidade de resistir. Portanto, a tentação não é baseada na capacidade que você pensa ter de resistir, mas na capacidade que você tem de resistir. Repita comigo, diga assim:
qualquer que seja a tentação, eu posso vencer. Porque Deus não permite que a minha tentação seja maior do que as minhas forças. Olha o que Paulo fala aos mesmos coríntios, mas agora numa segunda carta. 2 Coríntios, 1º capítulo, de 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, diga contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, diga nos livrou, passado, e nos livrará de tão grande morte. Era o caso presente que eles estavam vivendo, diga presente, em quem também temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, diga futuro. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele passou na Ásia por uma tribulação tão extraordinária, que ele falou, Deus está muito acima do que eu posso suportar. Aí caiu a ficha. Falou, não, pera lá, eu já estou morto, mas junto de mim tem alguém que é poderoso até para ressuscitar os mortos. Ah, então quer dizer que sozinho está acima das minhas forças, mas quando eu estou com Ele, eu tenho livramento do passado, do presente e do futuro. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que quando você enfrenta uma tentação, na própria força ela vai parecer pesada demais. Mas se você deixar Deus te ajudar, você vai ver o livramento que Ele te dá. Deu no passado, vai dar hoje e vai continuar dando no futuro. Olhe para a pessoa do teu lado, mas agora não é só uma mera repetição. Olhe para a pessoa do teu lado, toca nela de alguma maneira e diga, querida, eu não sei se você está passando por alguma luta, mas eu sei que Deus está com você. Ele te livrou no passado, está te livrando agora e continuará a te livrar, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. E simplesmente Ele faz isso porque Ele é fiel. Deus nunca será infiel. Então, por maior que seja a prova que você está passando, saiba, você não está sozinho. Você está lutando sim contra o império das trevas. Claro que tem demônios, claro que Satanás está andando ao derredor procurando a quem possa estragar, mas junto de você tem um que é mais poderoso. Por isso que a palavra de Deus diz, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Ele não pode te destruir. Deus não vai deixar. Então quando alguém diz, eu não venci porque foi mais forte do que eu, não acredita nisso. Deus é um Pai fiel, que promete estar ao seu lado no tempo da provação. Então vencer a tentação, querido, não tem a ver com a minha força, mas com a minha submissão ao poder de Deus. As tentações sempre ocorrem num ambiente controlado. Quem é mais forte enfrenta lutas maiores. Quem é mais fraquinho, lutas menores. Mas quem diz até onde o diabo pode ir, é Deus. Saiba disso. A terceira verdade que eu quero dizer para vocês que há nesse texto é que é uma promessa certa de escape. E o texto diz, juntamente com a tentação, diga comigo, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Essa palavra livramento no grego, ekbasis, é uma palavra que traduz uma fenda estreita na rocha. É mais ou menos como se você estivesse num grande abismo circundado por montanhas e você não encontrasse o caminho de saída. E você anda e os animais ferozes estão ali. E você está muito vulnerável. E de repente você encontra uma fenda, um caminho estreito para fora daquela prisão. E você pega imediatamente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Diante da grande tentação, uma porta se abrirá. Agora, querido, como uma porta se abre, você entra rapidinho. Você não fica, acho que não é essa, vou ficar mais um pouquinho. Vou procurar uma outra. Não, você vai cair. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: é um escape. Na prática eu quero te dizer como é que funciona. Você já viu a pessoa, camarada que caiu é casado, caiu com a mulher do outro e fala: olha, eu quase resisti, mas escorreguei. Sabe como é que funciona, meu querido, esse escape? É aquele pensamento que passa: isso não é de Deus, eu não devo fazer. Pega rapidinho essa saída e vaza. Vaza rapidinho. Porque se você pensar mais um pouquinho, você vai cair. O que a Bíblia está dizendo é isso. É o camarada que está lá, ele quer fazer alguma coisa, que ele está brigando com a mulher, fala: eu vou chutar o pau da barraca. Não chuta. A hora que vê aquela voz do Espírito Santo da sua consciência dizendo: não faça isso. Pega rapidinho essa saída e vaza. Não brinque com a tentação. O que a Bíblia está dizendo, que Deus sempre lhe dará esse caminho de saída. Mas você precisa pegar enquanto é tempo. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que Hebreus está dizendo para nós, que o escape é uma pessoa, que o escape é Jesus. Jesus sofreu e foi tentado, e hoje ele sabe qual é a sua tentação, e ele venceu. E ele é esta fenda na rocha, através da qual você vai passar e sair do momento da prova e vai encontrar livramento. Por isso, querido, no momento que você estiver sendo tentado, clame pelo nome de Jesus e Ele vai te dar vitória. O Senhor está te dizendo hoje: não se cale, não aqueça, não entregue o teu futuro para o tentador. Ande pelo caminho do Salvador. Não fique na prisão do diabo. Ande pela brecha, pelo caminho do livramento que te levará à liberdade para a glória de Deus. Amém. Diga: o meu livramento tem um nome: Jesus. E querido, quando você começa a clamar o nome de Jesus, o diabo treme. Ele tem pavor desse nome. Você sabe o indivíduo que, vou citar uma metáfora do esporte. Sabe aquele camarada que nunca ganhou do outro? O Roger Federer, por exemplo. Tinha um tenista americano que já parou. Como é que chamava aquele tenista que batia forte pra caramba no saque? Não, americano. Não é o Pete Sampras, não é mais... Também não é depois do André Agassi. Ele não foi nunca lá grande coisa, por isso que ninguém lembra o nome dele. Mas ele, durante muito tempo, ele teve o saque mais forte do circuito. Ele chegou a ganhar, chegou até a ser número 2 do mundo. Andy Roddick, esse.
Ele jogava contra o Federer. Era assim, 25-0. Ou 25-1. Era tão desigual o jogo dos dois, que o camarada, quando ele entrava na quadra, ele já estava dizendo: vai aumentar a estatística. Ele já sabia que ele ia perder, ele não ia nem com as mesmas forças. Eu quero te dizer que é assim que o diabo entra num confronto com Jesus. Por isso que quando ele está forte, ele está crescendo em cima de você, está mostrando as suas garras, você está oprimindo, você começa: Jesus, ele já começa a dar uns estremelique. Aí você vai crescendo: Jesus, me livra dessa. Ele, bum! Clame pelo nome de Jesus. Ele é o seu livramento, é o seu escape. Ele é o seu escape. Sabe, Jesus, meu querido, quando a Bíblia diz que Deus não te dá nenhuma tentação sobre-humana, mas te dá um escape, está falando de Jesus. Você está aqui no meio da guerra sendo tentado, e Ele está na presença do Pai, intercedendo pela tua vida, amém? E está em você pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Mas é muito importante, quando o escape aparecer, pegue logo, imediatamente. Você já viu aqueles filmes de guerra, em que o soldado está no meio da floresta, no terreno do inimigo, mas o pelotão sabe que ele está lá, então vem com um helicóptero procurando para resgatá-lo. Então ele vê o helicóptero descendo lá, e ele está olhando, ele sabe que se ele for para aquele lugar aberto, aquela clareira, ele vai tomar tiro de tudo quanto é lado, mas ele só tem uma chance de pegar aquele helicóptero, e ele não pode demorar muito, senão o helicóptero vai ter que ir embora. Então ele sai correndo, enfrenta o que tem que enfrentar, pula dentro do helicóptero e sai em liberdade. Você está no meio de uma guerra. Quando Deus mostrar o caminho de saída, pegue. Porque se não pegar, vai cair. Amém? Essa é a atitude que Deus espera de um soldado seu que está em guerra. Todos somos tentados, mas sempre haverá um momento em que Deus vai mostrar o escape. 1 Coríntios 10:13, portanto, fala de 3 coisas importantes. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, a tentação nunca será maior do que você pode suportar. E terceiro, Deus provê a saída. A quarta verdade que eu quero mostrar para vocês é que há princípios bíblicos que nos ajudam a vencer as tentações. Geralmente o diabo vai te pegar de surpresa, mas você não pode estar de surpresa. Eu me lembro que quando a gente começou a igreja, às vezes eu chegava 3 dias antes, falava para o Zé Luiz, para o Daniel: olha, eu não vou estar aí, você prega no meu lugar. Um dia o Zeca falou para mim assim: poxa, mas eu não estou preparado. Eu falei: você tem que estar sempre preparado. Depois disso, nunca mais ele deixou de ter 4, 5, 6 mensagens para pregar. Lembra disso, Zeca? Você está em guerra. A vida não é só tentação, a vida vai te dar oportunidades, não importa qual seja. Uma oportunidade que se abre, você tem que estar pronto. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: esteja pronto. A gente não pode ser pego desprevenido, nem pelo diabo e nem pelas oportunidades. Quando Deus abre uma porta, entra por ela. Mas os princípios que eu quero citar aqui: o primeiro, reconheça a possibilidade das tentações. A gente leu o versículo 13, de 1 Coríntios 10. Eu quero ler com vocês o anterior, o 12, porque ele vai apresentar o contexto. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o maior perigo de uma tentação
é o indivíduo achar que não pode cair nela. Por que o adultério existe muitas vezes dentro da igreja? O camarada começa a conversar com a irmãzinha, aí vem aquele... Olha que olhos bonitos que ela tem. Vaza. Vaza. Nossa, que perfume cheiroso. Vaza. Aquele que está de pé, veja que não caia. Olhe para o teu irmão e diga assim: vaza. Eu não sei como isso aconteceu. Você sabe, claro que você sabe. Você sabe muito bem. Mas o que tem de mais? É só amizade. Eu não acredito em amizade de homem com mulher. Você me desculpe, para mim isso não existe. Você pode ter amor cristão, mas amizade, vamos sair pegar um cineminha, vai rolar. Então, se você não quer cair, vaza. Ninguém é vulnerável, está me entendendo? Ninguém é invulnerável. Quando você acha que você é muita coisa, você já está em perigo. Aquele que está em pé, que acha estar em pé, veja que não caia. Davi, meus queridos, caiu no auge da sua carreira militar. Para você ter uma ideia, Israel estava vencendo tantas batalhas que ele falou: quer saber, essas guerras estão sem graça. Vou mandar meu exército e vou ficar por aqui. Porque ele era um grande general, imbatível, temido pelos inimigos. Então quando a guerra era braba, quando era contra os filisteus, ele ia para a luta. Mas quando era guerrinha, ele falava: deixa o meu povo ir. E ficou no palácio dele, andando nos terraços, até que ele viu lá embaixo. Porque se você já foi a Israel, a cidadela de Davi está num patamar assim, e a cidade está embaixo. Então, da onde ele estava, ele viu Betseba tomando banho. Não tinha binóculo, mas ele devia ter uma boa visão. E aquilo fez com que ele fosse até ela, propusesse uma relação ilícita, da qual veio um filho, e as consequências foram graves, porque ele teve que matar o marido dela, Urias, porque senão ela seria apedrejada. Manda ele para a batalha, Urias na batalha, ele é morto na primeira fileira, com ordem de Davi, e ele se casa com ela para fingir que o filho era dele. É assim que o pecado acontece, irmãos. É quando você está no sucesso. Então, Deus está te abençoando. Quantos aqui Deus está abençoando? Cuidado. Cuidado. Os homens e mulheres de Deus que caem quando estão lá em cima. Na hora da prova, o camarada se santifica, busca Deus, bota a cara no pó, mas começa a ser abençoado, vem a vozinha demoníaca. Mas não tem nada demais. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Vamos fazer uma análise desse versículo. Ele diz: pode preceder? A soberba precede o quê? Você já viu uma pessoa soberba? Escreve. Se não se arrepender, vai se arruinar. Quem está dizendo é Deus, meu querido. A altivez de espírito, a queda. Então só tem um jeito de você permanecer firme: a cara no pó, com o coração quebrantado. Senhor, eu não sou ninguém. Se não fosse a tua graça na minha vida, eu não estaria aqui. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Não é o lugar onde você está, é a situação do teu coração. Você pode estar no auge da tua vida e ainda ter um coração quebrantado. Todo aquele que se quebranta e se humilha é blindado da queda que Satanás está preparando. Todo dia quando você levanta, o diabo já tem alguma cilada para você.
Mas todo dia quando você levanta, o anjo do Senhor está do teu lado. Todo dia que você levanta, Ele vai à tua frente, Ele está ao seu lado, Ele vai te mostrar o livramento. Todos os dias você tem uma oportunidade de vencer a tentação e dar glória para Deus e o diabo ser envergonhado na tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer eu creio. Segundo princípio, que é muito importante, você deve orar pelas tentações antes que aconteçam. Você sabia disso? Ore pelas tentações antes que elas aconteçam. Olha o que Jesus fala, primeiro no Pai Nosso. Não nos deixes o quê? Cair em tentações. Ele não está dizendo nos livra das tentações. Ele fala nos livra do mal. Mas nas tentações não nos deixe cair. Diga assim, eu vou passar por tentações. Diga, é inevitável. Mas eu posso orar ao meu Deus para que me livre de cair nas tentações. Mateus 26, 41 diz: orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, queridos, todo dia você ora assim. Você sabe qual que é a tua área. Se você for um camarada mulherengo, que vive pulando a cerca, para de ficar dizendo, não, eu sirvo a Deus em tudo, mas isso aqui eu não consigo. Não consegue porque você não está brigando para valer. Não consegue porque você não está fazendo o que tem que fazer. Você está orando, você está jejuando, você está confessando teu pecado, está buscando algum irmão para orar com você. Querido, uma hora você vai ter que entender, ou você vai vencer a tua área, ou o diabo vai arruinar a tua vida. Orar antes que as tentações venham. É aquele camarada que a menina chega para ele e fala assim, você me dá uma carona? Para onde você vai, querida? Ah, pode ir me deixar, eu estou indo para casa, mas você deixa onde você quiser. Aí eles vão para o motel. Ah, é onde eu queria? Você sabe que não foi no motel que você caiu. Você caiu na hora que você abriu a porta do teu carro. Eu e a Lília temos uma combinação. Você não leva nenhum homem no teu carro, eu não levo nenhuma mulher. No início da igreja, a gente era tudo amigo, né? As pessoas, você me dá uma carona, não, desculpe, não posso. Por quê? Porque a carne é fraca. Minha mãe que dizia assim, Davizinho era o homem segundo o coração de Deus e se esborrachou. Ore e se prepare. O terceiro princípio, resista ao diabo e ele fugirá de vós, ou de você. Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Diga para Deus, sujeição. Para o diabo, resistência, e ele fugirá de vós. Foi assim que Jesus fez. Mas eu quero te dizer que há algumas tentações que você deve fugir. Veja que coisa incrível. O diabo você resiste, mas algumas tentações você deve fugir. Tem 3 tipos de tentação na Bíblia que você não está autorizado por Deus. Diga para a pessoa do teu lado, diga, você não está autorizado por Deus a enfrentar. Deus está te mandando fugir. Sabe qual que é? Imoralidade, ganância, idolatria. De alguma forma, estes 3 pecados são muito letais para o ser humano. Imoralidade é no nível do corpo, são sentidos. Ganância é no nível da alma.
idolatria é no nível do espírito. São 3 pontos fracos da tua natureza caída. Então, se tem alguém aqui que está sendo tentado, foge. Ai, pastor, mas eu não quero ser grosso com ela. Não, você tem que ser muito grosso. Eu me lembro que quando eu fui a Brasília, irmãos, eu fui deputado lá, fiquei 2 mandatos lá. E eu orava muito a Deus: Senhor, eu não posso cair aqui. Eu era jovem, era difícil ficar longe da Lília e tudo. Primeiro dia que eu cheguei lá, eles já vieram com um book, eu sem ter a mínima ideia do que era. O camarada abriu um monte de mulher linda, eu falei: mas que é isso? Ele falou: é para você escolher deputado. Eu falei: não, eu sou pastor, você, pelo amor de Deus, tira esse negócio de aqui. Um dia eu estava chegando, cansado, no final de um dia, eram 11 horas da noite, subindo no elevador, tinha umas 7 pessoas, e o Espírito falou para mim, tinha uma moça linda, com uma mini saia, e ali eram aquelas pessoas que você sabe que estavam lá para isso, e o Espírito falou: se prepare, porque ela vai investir em você. Eu comecei a suar frio, estou falando sério. Comecei a suar frio, falei: Deus, meu Senhor, me livra. Já comecei a orar ali, e foi descendo, eu morava no 16º andar, foi descendo um, foi descendo outro. Quando desceu o último, ela foi se dirigir para mim para falar qualquer coisa. Eu falei: te repreendo em nome de Jesus. E glória a Deus, pode aplaudir, pode aplaudir. Entrei no quarto, dobrei o joelho, chorei a Deus, falei: Deus, obrigado por esse livramento. Foge. Foge. Você não vai vencer. Saiba disso. Se você se atraiu por uma pessoa que é ilícita para você, foge. Porque é uma questão de tempo para você cair. Então, não dá para enfrentar. E a mesma coisa para a ganância. É o camarada que está lá, né, que, se ninguém estiver vendo, o que demais tem eu pegar um pouquinho? Não, ela vai te dominar. E você vai se corromper. E a idolatria é um pecado espiritual, porque é colocar qualquer pessoa ou qualquer ídolo no lugar de Deus e lançar sobre este elemento a sua segurança, a tua fé. Ninguém pode substituir o papel de Deus. Você pode amar muito qualquer pessoa, mas ninguém pode se tornar o seu ídolo. Porque os ídolos caem, e muitas vezes os ídolos são instrumento que Deus usa para nos disciplinar. Então, foge dessas coisas. Não tente enfrentar, fuja. Foi assim que José fez. José era jovem, bonito. Já era o mordomo da casa de Potifar, o capitão da guarda do faraó. Provavelmente Potifar era um homem velho, já não estava mais aquelas coisas. E José ficava o dia inteiro na casa. E a mulher chegou e falou: não, meu marido está fora, vamos nos deitar. E a Bíblia, meu irmão, diz que ele tentou resistir, ela foi adiante, ele saiu de lá, ela ficou com a roupa dele na mão. Ele saiu de cueca. A Bíblia diz que ela rasgou a túnica era o vestido dele. E ele fugiu. Mesmo o grande José fugiu. Você resiste ao diabo, mas você foge da tentação. Eu volto a dizer para você: se você é uma pessoa que tem tendência para roubar, não trabalhe numa área de dinheiro. Se você é uma pessoa que tem tendência para trair, você não pode ficar andando com mulher sozinha, não. E muito mais hoje,
que está cheio de mulher carente, descasada, viúva. As mulheres vivem mais que os homens morrem, as mulheres estão aí. Não é verdade. É no mínimo 10 anos a mais. E os camaradinhas lá pensando que vão ficar, encontrar com ela no céu, elas vão querer mais casar umas 3 vezes. Foge. A mulherada está dando risada. Eu estou falando alguma mentira? Foge. Foge, querido, porque o preço é muito alto. Remova todos os instrumentos de tentação da sua vida. Provérbios 14:15 diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Romanos 13:14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Diz que um jovem tinha começado a fazer regime, que ele estava gordo. E ele tinha vício de comer aqueles donuts. Comia todo dia antes de ir para o trabalho e comprava 3 donuts desse tamanho, assim, de chocolate, aquela coisa deliciosa. Tentação também. E aí o que aconteceu? Ele chegou na empresa, falou: olha, gente, estou entrando em regime, ninguém me dê mais nada, não quero presentinho, não quero balinha, estou de regime, pelo amor de Deus. E o amigo dele falou: mas o que você vai fazer com os donuts? Ah, não vou mais comprar. Então tá bom. Passou um tempo, um dia ele chega lá com um saquinho com 3 donuts dentro. E o amigo dele falou: escuta, mas você não tinha parado de comer donuts? Ele falou: não, é que essa manhã eu acordei com uma vontade louca de comer donuts. Então eu orei assim: Deus, eu vou passar em frente à loja que vende donuts. Se o estacionamento estiver aberto, é porque é de Deus para eu comer. Acontece que ele passava lá, era muito cedo, a loja não tinha aberto ainda, abria depois de uma meia hora. Aí ele falou: eu passei lá, não estava aberto, depois de 11 voltas que eu dei, abriu. Então eu senti de Deus que hoje eu podia comer. Essa é só uma historinha engraçada, só para dizer para você como é que você flerta com o pecado. Sabe aquele escape que eu falei no meio da rocha, estreito? Pega da primeira vez. Porque a segunda refletida que você dá, você já começa a balançar. E eu quero terminar com aquilo que eu acho o mais importante. Redirecione a tua paixão. A tentação, ela é irresistível, porque, via de regra, ela vem acompanhada de algo que você ama muito. Então, para você vencer a tentação, você tem que amar mais a Deus. Então diz que tinha um jovem, né, que vivia se prostituindo, indo crente, tinha se convertido, mas não conseguia vencer essa área. E um dia o pastor dele falou: escuta, meu amigo, por que você não consegue vencer? Ele falou: não sei, pastor, eu amo a Jesus, eu creio na palavra de Deus, mas essa área eu não consigo vencer. E o pastor falou assim: escuta, e se eu entrasse, te pegasse no motel no meio do ato, e eu falasse assim: se você parar agora eu te dou $1.000, o que você faria? Eu falava: pegava na hora o dinheiro. Ah, então quer dizer que você é capaz de dizer não por causa de $1.000? Por que você não é capaz de dizer não por causa do teu amor por Jesus? Toda vez que você começar a ser tentado, você precisa orar, pedir livramento, precisa fugir, desviar. O pessoal que
tem vício em drogas. Isso o próprio pessoal do Clésio me falou muitas vezes, quando ele se converteu, que ele deixou, que ele nem passava perto dos lugares onde ele comprava o crack, a cocaína. Por quê? Porque só o lugar pode te remeter uma lembrança, uma sensação, e isso vai te levar à queda. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: para você vencer a tentação, precisa amar mais a Deus. Amém? Porque quando a gente ama ao Senhor, a tentação gera tristeza, gera arrependimento, e você começa a buscar aquele que pode te dar o livramento. Eu quero terminar essa palavra dizendo: as tentações virão. Há momentos na vida da gente que a gente é mais tentado e às vezes menos tentado, mas elas virão. Deus não permite que elas sejam maiores do que as nossas forças. Ele nos proveu escape. Mas presta atenção aqui. A decisão de entrar no caminho estreito do livramento é sua. Outro dia eu estava aconselhando um rapaz que estava vivendo num relacionamento de adultério, e ele falava para mim assim: mas eu orei para Deus tirar do coração dela. Falei: você está entendendo o que você está me falando? Não, eu pedi para Deus tirar do coração dela. Deus não vai tirar do coração dela, é você que vai tirar do teu coração. Você está me entendendo? Primeiro, que se entrou aí é porque você deixou. Segundo, que se você deixou entrar, você também tem que mandar sair. Amém ou não, irmãos? A decisão é nossa. É você que tem que ficar bravo com o diabo e dizer: você não vai me vencer não, Satanás. Eu sou de Deus e eu sou mais do que vencedor. Amém? Entra pelo caminho do escape na hora que Deus te mostrar. A decisão é tua. Pode aplaudir o Senhor. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos nos tornar fortes contra a tentação. E eu termino te dizendo: você vai ser tentado? Vai. Mas você pode vencer a tentação.